Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Essa videoaula é para dar continuidade ao nosso assunto, tá? Do capítulo 2 do livro, que vai se encerrar falando de tabela periódica e isótopos, tá bem? Não é um assunto complicado, requer bastante leitura e atenção, tá bom? Eu preciso que vocês já conheçam os termos anteriores que foram ensinados, como o que significa a letra A, o que significa a letra Z e o que significa a letra N, para que vocês entendam esse conteúdo, tá bom? Bom, pessoal, a tabela periódica. A tabela periódica, pessoal, ela é organizada pela IUPAC, que significa o quê? A União Internacional de Química Pura e Aplicada. A IUPAC organizou essa tabela, pessoal, com algumas características que a gente vai ver, tá bom? Ela é classificada em ordem crescente de número atômico. A gente viu que o número atômico é representado pela letra Z. Professor, o que é o número atômico? O número atômico a gente já viu que é a mesma coisa que a quantidade de prótons que existe no núcleo daquele átomo. Tá bom? Então, sempre que eu ver número atômico, o meu número atômico é 2, é 3. Então, eu estou dizendo que o quê? Que no núcleo daquele átomo existem 2 ou 3 prótons, dependendo do número atômico. Número atômico é representado pela letra Z. Letra Z é a mesma coisa que número de prótons, tá bom, pessoal? A tabela periódica, pessoal, ela é formada por 7 linhas horizontais. Se você contar aqui, ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, mas tem mais duas embaixo. Não era para ser 8 e 9? Não, pessoal. Essas duas aqui elas estão inclusas na tabela periódica. Essa aqui de cima ela está inclusa nesse primeiro mais e essa de baixo está inclusa nesse segundo mais, tá bem? Então aqui é a continuação do que teria aqui, tá bom? Aqui é a representação do que teria aqui nesse primeiro mais e nesse segundo mais. Então cada linha horizontal, pessoal, representa um período. Então aqui eu tenho um período, dois períodos, três, quarto, quinto, sexto e sétimo período, tá bom? Aqui, pessoal, dos elementos que têm número atômico de 57 a 71, eles são chamados de lantanídeos e eles fazem parte do sexto período da tabela periódica. Então, bora localizar. É aqui nesse primeiro mais. Se você aproximar mais, você vai ver que tem um 57 aqui. E ele tem um mais, então ele está dizendo que os lantanídeos são esses, tá bom? Então aqui eu tenho o que? 57, 58, 59, 60, 61 e vai até o 71, tá bom? Então ele diz o quê? Que os elementos químicos de número atômico 57 até o 71 são os lantanídeos, que eles são do sexto período. Tenho aqui o sexto período, tenho aqui dizendo que aqui está os lantanídeos, e aqui eu tenho 57 a 71. Os outros, pessoal, que são de baixo, são chamados de actinídeos, e eles fazem parte do sétimo período da tabela periódica, tá bom? Eles têm número atômico de 89, do número atômico 89 até o 103, eles vão estar inclusos aqui nesse segundo mais, do sétimo período da tabela periódica. E eles vão estar aqui embaixo, abaixo da linha horizontal dos lantanídeos, tá bom, pessoal? Só para lembrar, essa primeira linha e essa segunda linha não são o oitavo e nono período. É a continuação, é a representação do que tem nesse primeiro mais, que são os lantanídeos, e no segundo mais, que são os actinídeos, tá bom? Os períodos são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? De cima para baixo, tá bem, pessoal? Outro detalhe, pessoal, é que o seguinte, vocês estão vendo aqui que eles têm 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 0. Tem aqui o que? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B. Isso aqui, pessoal, são os grupos ou famílias que eu vou falar um pouquinho mais à frente. As linhas verticais são denominadas famílias ou grupos, que foi o que eu acabei de falar. Então, as linhas verticais, que são assim, nesse sentido, de cima para baixo, são denominadas de famílias ou grupos. Por exemplo, família 1A, família 2A, grupo 1A, grupo 2A. É assim que eu chamo eles, tá bem? Os grupos são numerados de 1 a 18. Mas também, pessoal, esses 1A, 2A, 3B que estão em vermelho é como era chamado antigamente. Hoje em dia é chamado de família 1, família 2, família 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai até o 18. Antes era chamado de família 1A, família 2A, 3B, 4B, 5B e iria até o 0. Tá bem? Sempre da esquerda para a direita. Porque se você prestar atenção,
A tabela periódica, por que ela é contada os períodos de cima para baixo? Porque ele diz que ela é classificada em ordem crescente de número atômico, ou seja, de número de prótons que tem no seu núcleo. Então aqui eu tenho o primeiro, que é o H. H representa o quê? Hidrogênio. Ele tem 1. Então eu sigo, tenho aqui o 2, que é o gás hélio, que é um gás nobre. Tem aqui 2, número atômico 2. E aqui eu venho para baixo, o elemento químico Li, que é o lítio. Ele tem o quê? 3. E assim vai, tá, pessoal? Ele vai da esquerda para a direita, de cima para baixo, como se você estivesse escrevendo no seu caderno, que você sempre escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá bom? Elementos com propriedades semelhantes ficam no mesmo grupo, tá, pessoal? Como assim fica no mesmo grupo? Pessoal, esses aqui que têm propriedade química semelhante são os gases nobres. Eles estão no mesmo grupo, que é o grupo quê? O grupo 18, grupo 0, antigamente chamado de grupo 0, que são o grupo dos gases nobres, tá? Aqui eu tenho outro, pessoal, o hidrogênio, que ele está aqui no grupo na família 1A. E ele tem características, propriedades químicas semelhantes, tá bem? Professor, e o que é essas propriedades químicas? É aquilo que a gente estudou lá no nosso começo das aulas, que é tempo de fusão, tempo de ebulição, se ele absorve calor ou não, se ele consegue conduzir energia elétrica ou não. Isso são propriedades químicas semelhantes que ele podem ter entre eles, tá bem? E eles são divididos, pessoal, assim. Eu tenho aqui a família 1 ou 1A, que é chamada de metais alcalinos, tá? Que estão aqui todos eles. Mas se você prestar atenção, o hidrogênio ele está com a cor diferenciada. Então significa o quê? Que ele não é um metal alcalino, tá bom? Ele está aqui no grupo 1A, mas ele não é um metal alcalino, tá bem? Eu tenho aqui o 2A ou o 2, que são metais alcalino-terrosos. Onde é que ele está aqui na minha tabela? Está aqui embaixo, tá aqui depois da família 1A. Tenho aqui a família 2 ou 2A. Tenho aqui os metais alcalino-terrosos. Tenho a família 16 ou 6A, que são os calcogênios, que se encontra aqui no lado direito da tabela periódica, tá bom? Tenho os halogênios, que são da família 17 ou 7A, estão aqui ao lado do 16 ou da família 6A. E tenho a família 18 ou 0, que são os gases nobres, que são essa minha última coluna da ponta direita, tá bem? Os elementos dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, pessoal, são denominados elementos representativos. São esses aqui dessas famílias de cima. Tá vendo? Aqui 1, 2, ele pula já, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 7, 8 não, e 0. Mas ele diz aqui pelo número, porque antigamente era chamado por 1A, 2A. Então bora ver se são os números mesmo. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São esses aqui, pessoal, dessas famílias, esse grupo aqui e esse grupo aqui, são chamados de elementos representativos. Os de grupo de 3, de família 3 a 12, que são esses de baixo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, são chamados elementos de transição. Tá bem, pessoal? Veja aqui que antigamente era chamado de família 8B, agora tem a família 8, 9 e 10, tá bem? Esse grupo aqui é chamado de transição, do 3 ao 12 são chamados de elementos de transição. Ah, professor, e os lantanídeos e os actinídeos que estão aí no meio? Eles são chamados, pessoal, de elementos de transição interna, tá bom? Esses aqui são elementos de transição. Lantanídeos e actinídeos são chamados de transição interna, elementos de transição interna. Pessoal, agora a tabela periódica, ela também, por alguns autores, ela tem a consideração de metais, não metais e semimetais, que são o quê? Eu tenho aqui retirado da tabela periódica os grupos dos metais, tá? As características deles são o quê? Eles formam substâncias simples, conduzem corrente elétrica e calor, facilmente transformadas em lâminas, fios e são sólidos na condição ambiente, que é 25 graus Celsius. A substância simples formada pelo mercúrio, que é o Hg, vamos procurar o mercúrio aqui, Hg, tá aqui, Hg, o mercúrio, tá bom? Ele é da família, aqui seria a 12, tá bem, pessoal? Que a gente viu lá que seria a 12. A substância simples formada pelo mercúrio Hg, que é líquida,
nessas condições é a única exceção entre os metais. Como assim, professor? Não entendi isso aí. Pessoal, ele está dizendo aqui que os metais são facilmente transformados em estado, que vão facilmente para o estado sólido. Mas o mercúrio é uma exceção, porque ele na condição de 25 graus Celsius, o mercúrio não é sólido, ele é líquido, tá bom? A substância simples formada pelo mercúrio Hg, que é líquida nessas condições, é a única exceção entre os metais, tá bom? Os não metais, pessoal, que são esses aqui, retirados também da tabela periódica, também chamados de ametais, formam substâncias simples, não conduzem bem o calor e nem a corrente elétrica, com exceção do carbono, que é esse elemento aqui representado pela letra C, na forma da substância simples chamada grafite. Na forma de grafite, na substância simples grafite, ele consegue gradativamente passar em corrente elétrica e absorver calor. Não são facilmente transformados em fios ou lâminas, e dos não metais, alguns formam substâncias simples gasosas nas condições ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, tá bom? Como é o exemplo do hidrogênio, do nitrogênio, oxigênio, do flúor, do cloro e dos gases nobres, que são esses dessa coluna aqui na minha direita, tá bom? Alguns deles formam substâncias simples gasosas, tá bom? Então, alguns, não são todos, que nem esses aqui que eu citei. Um forma substância simples líquida nas condições ambientes, tá, pessoal? 25 graus Celsius, que é o bromo, representado pela letra BR, pela letra maiúscula B e pela minúscula R. Sempre que eu vou me referir ao símbolo químico de um elemento químico, primeiro vem a letra maiúscula e segundo vem a letra minúscula. E os demais formam substâncias simples sólidas, tá bem? Tenho aqui os considerados por alguns autores os semimetais, tá bom? Que as características deles são elementos que apresentam propriedades intermediárias, ou seja, pode ter característica de metal e de não metal, entre a dos metais e a dos não metais, como eu acabei de falar. Eles formam substâncias simples sólidas a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Dois semimetais de importância prática são o silício e o germânio, que são empregados em componentes eletrônicos, que isso pode ter no nosso dia a dia, na nossa casa, tá bem? Então, vou voltar bem aqui. Eles sempre formam substâncias simples sólidas. Então, pessoal, esses elementos químicos na temperatura de 25 graus Celsius vão se transformar em substâncias simples sólidas. Simples porque a gente viu, pessoal, que substância simples é formada por apenas um elemento químico. Substância composta formada por dois ou mais elementos químicos. Nunca esqueçam disso, tá bom? E a gente vai fechar esse capítulo 2 com isótopos. Isótopos, pessoal, são dois ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico, Z, representado pela letra Z, e diferentes números de massa, que é o número de massa representado pela letra A. Isótopos sempre pertencem ao mesmo elemento químico. Como assim? Eu tenho como ter isótopos de hidrogênio e de oxigênio semelhantes? Não, pessoal. Ou eu tenho isótopos de hidrogênio, ou eu tenho isótopos de oxigênio. Agora, por quê? Bora ver aqui. O hidrogênio é o elemento químico com Z igual a 1, ou seja, ele tem um próton no seu núcleo. Será que todos os átomos de hidrogênio que existem na natureza são exatamente iguais? A resposta é não. Isso aqui foi tirado do livro de vocês, tá bom? Inclusive, todo o conteúdo que eu estou mostrando aqui foi retirado do livro. A maioria dos átomos de hidrogênio pode ser representada por 1 e 1H. 1 que é o número de massa e 1 que é o número de prótons, que é o número atômico. Contudo, além deles existem também outros, em menor quantidade, é claro, representados por 2,1H e 3,1H. Que semelhança e que diferença há entre eles? Os três possuem em comum o número de prótons Z. Meu número de prótons Z, representado pela letra Z, é esse número de baixo, da esquerda inferior embaixo, tá bom? Tem um aqui 1, tem um aqui 1, tem um aqui 1. E considerando-se considerando-os eletricamente neutros, o que eu quero dizer com isso, professor? Isso significa o quê, pessoal? Que eles não estão tendo interação química com nenhum outro elemento, ou seja, eles estão lá parados, estão lá sem interação com ninguém. E considerando os eletricamente neutros, também o número de elétrons, ou seja, se ele não tem interação química com nenhum outro elemento químico, pessoal, então o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, que lembra que a gente falou que elétrons é aquela carga negativa que roda a eletrosfera,
Que a eletrosfera são aqueles anéis que circulam no núcleo do átomo? Pois é, não esqueçam disso. A diferença está no número de nêutrons. Já que possuem o mesmo número atômico, que é Z, que é o número de prótons, são átomos do mesmo elemento químico, o hidrogênio. Dizemos que esses três átomos são isótopos. Bora entender na prática como é que seria isso. Isótopos sempre pertencem ao mesmo elemento químico, pois possuem o mesmo Z, ou seja, o mesmo número atômico. Tá vendo aqui que o de baixo é 1, o de baixo é 1 e o de baixo é 1? Então são elementos químicos iguais, são o mesmo elemento químico, na verdade, átomos do mesmo elemento químico, que é o hidrogênio, com prótons iguais, com um número atômico igual, que é o Z, que é igual a 1. E são, portanto, representados por um mesmo símbolo, que é a letra H, que é de hidrogênio, tá bem? Agora, como é que seria isso na prática? Eu tenho aqui o H, 1H, 2,1H e 3,1H. Vamos trazer para cá. O meu primeiro H, o Z dele, que é o de baixo, é igual a 1. O N, que é nêutrons, é igual a 0. Como é que eu sei que é igual a 0 aqui nesse primeiro? Pessoal, lembra que A, que é o número de massa, é a mesma coisa que Z mais N, que é número de prótons mais número de nêutrons? Então, se o meu Z é 1 e o meu número de massa é 1, então é só somar 1 mais 0, que é quanto? 1. Então, o meu número de nêutrons é 0 e o meu número de massa é 1. Vamos para o segundo hidrogênio. O Z dele, pessoal, que é o número de prótons, é igual a 1. E o nêutron é igual a 1 também. E o A é igual a 2. Como é que eu sei? A é igual, pessoal, a Z mais N, que é o que? Número de massa é igual a número de prótons mais número de nêutrons. Então, 1 mais 1 é igual a 2. E eu tenho aqui número de massa 2 e número atômico 1. Tá bom? Pessoal, nunca esqueçam, número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Z é igual a número de prótons, N, número de nêutrons, A, número de massa. A é a mesma coisa que Z mais N, que é número de prótons mais número de nêutrons. Não esqueçam isso, pessoal. Isso tem no livro, já foi passado em outras videoaulas, tá bom? Quem viu e voltou, viu no livro, entendeu sobre esse assunto. Não é algo complicado, só requer bastante atenção e leitura. E eu tenho aqui o meu terceiro hidrogênio, que o Z dele é 1, o N dele é 2. Eu preciso que vocês aprendam essas letras, tá bem? Z é 1, N é 2 e A é 3. Como é que eu sei que o A é 3? Porque Z é igual a 1 e N é 2. Para chegar no número de massa que é 3, eu preciso de 2 nêutrons, se eu já tenho um próton aqui. Então, 1 mais 2 igual a 3, tá bem? Pessoal, se não entendeu, volta o vídeo e tenta entender novamente, tá bom? Caso não tenha entendido ainda, me procura que a gente tenta resolver sua dúvida do melhor jeito possível, tá bem? Agora, bora ver aqui. Ele disse o quê? Que isótomos sempre pertencem ao mesmo elemento químico. É o mesmo elemento químico nos três? É. Primeiro hidrogênio, segundo hidrogênio, terceiro hidrogênio. Pois possuem o mesmo Z, que é o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. O Z deles é igual? É, tem um aqui. E são, portanto, representados por um mesmo símbolo. Tá bem? A diferença, pessoal, ele diz aqui, a diferença está no número de nêutrons. Aqui no primeiro hidrogênio tem 0 nêutrons, no segundo tem 1 nêutron, no terceiro tem 2 nêutrons. Então, está certa essa informação? Está correto. A diferença está também no número de nêutrons. E ele diz o quê? A maioria dos elementos químicos, pessoal, é constituída por 2 ou mais isótopos presentes na natureza, geralmente em diferentes quantidades. Pessoal, então na natureza eu posso ter 1,1H, posso ter 2,1H, posso ter 3,1H. Até mesmo na água, que é H2O, posso ter essa diferença aqui entre eles, tá bem? Então eles têm a diferença no número de massa, no número de nêutrons, e tem a igualdade no número de prótons, tá bem, pessoal? Eu vou pedir a vocês que leiam um trecho de um pequeno texto que tem sobre isótopos no capítulo 2 de vocês, tá bem? Que lá vocês vão entender um pouco melhor. Eu não coloquei aqui porque vocês precisam também fazer a leitura do livro, não é só assistir a videoaula e acabou, não. É indispensável a leitura do livro, tá bom? Então façam a leitura desse capítulo para compreender melhor como é que funciona, como que é, o que são e como é que a gente identifica isótopos de um mesmo elemento químico, tá bem? Porque não existe isótopos de hidrogênio
é a mesma coisa que isótopos de oxigênio. Não, tem diferença. Então façam a leitura e tentem entender como funciona, tá bom? E esse é o final da nossa videoaula, espero que tenham entendido. Caso não, volta o vídeo novamente. Se ainda assim não entendeu, tenta falar comigo, tá bem, pessoal? Se cuidem, não saiam de casa, porque preservem a saúde de vocês, tá bom? Então até uma próxima e tchau, tchau.